quando ela morava em Los Angeles e eu fui visitar ela pela primeira vez. E para mim foi um orgulho, sabe? Ela me pegou no aeroporto, dirigindo o próprio carro, e ali foi um encontro que eu não sei explicar, é uma colheita de tudo que eu plantei quando eu vi a Astrid me buscando no aeroporto de Los Angeles lá. E a gente dentro do carro, a gente fazendo um vídeo para a irmã dela, Rafaela, mandando beijo. E ela desenrolando tudo no inglês. Então aquilo para mim, sabe, eu senti, assim, foi muito orgulho, sabe, da minha filha. Quando eu fui para Los Angeles, eu não fazia ideia de quem que eu era, o que eu queria, o que eu queria fazer. Eu tinha acabado de graduar na minha primeira faculdade e eu não queria exercer aqui no Brasil isso. Então, Los Angeles para mim foi o lugar onde eu procurei por respostas, mas eu estava fazendo as perguntas erradas. I can't do it! E aí que acabou a noite, e esse é o final da noite. Bom dia, galera. Los Angeles me destruiu como ser humano, mas me construiu muito como mulher. É uma cidade muito pesada, é uma cidade que se você não faz ideia de quem que você é, se você não tem noção da tua própria identidade, vai dar merda. Eu não fui pra lá igual um turista que vai tirar as férias, vai fazer aqueles programas Calçada da Fama, o observatório. Não, eu estava morando lá. Eu cheguei a morar lá quase 5 anos. Então eu vivi como uma local. Primeira vez que eu fui, eu cheguei para minha mãe, falei, olha, tô indo para Los Angeles, vou vender tudo que eu tenho, vou ter um dinheiro, lá eu vejo o que eu vou fazer, vou entrar com visto de estudante. Fui para estudar Business English. A primeira parte da minha vida de Los Angeles, porque teve 2 partes da minha vida de Los Angeles. Teve uma parte que foi muito, muito, muito boa e teve uma parte que foi muito, muito, muito pesada. A primeira parte foi bacana. Então, eu fui preparada, eu tinha dinheiro. Minha mãe, desde quando eu tinha saído de casa para fazer faculdade a primeira vez, a minha mãe tinha me ensinado sobre finanças. Então, eu sabia administrar as coisas. E aí eu fui e, cara, eu conheci muita gente legal, porque foi meio que um intercâmbio. Estamos chegando aqui agora, eu tô muito ansioso. Tô surtando! Tô morrendo. Oi! Eu tô muito emocionada. Tipo, falando doido. Estamos entrando aqui agora. We are inside! Vou pedir o telefone dele. Do meu jeitinho. Beleza. $40 in the book and $20 on a lighter. This lighter is pretty cool. I mean, look at this shit. Caralho. Tem coroa de flores. Coroa de flores? Elas estão com uma árvore na cabeça, não com coroa de flores.
palco é aqui atrás, olha. A gente vai procurar o nosso assento agora. Eu também me descobri, eu descobri um talento que eu tinha em escrever. Não era na escrita, porque eu sempre achei minha escrita muito crua, mas de tirar o que eu tinha dentro de mim e fazer com que outras pessoas se identificassem com isso. E isso tudo surgiu nesse meu processo de descobrir quem que era a Astrid, ou o que a Astrid era boa. Eu não sei se a gente era tão semelhante, porque eu sempre fui uma criança assim comportada, muito quieta. Eu fazia minha dança, meu balé clássico desde novinha. E a Astrid, ela sempre me provocava um pouco no medo. Já era uma menina muito espoleta. Ela mexia nas compras com 1 aninho e meio, né? Cortou a língua dela, que ele foi um desespero. Eu correndo com ela toda ensanguentada. Tava a gente lá pedindo carona, porque eu não conseguia dirigir, segurando ela, só tava eu e ela. Eu segurando a língua, enfim. Ela era daquelas de toboágua, com 4 a 5 aninhos, subia a escada, descia no toboágua, pegava a bicicleta e já queria aprender a andar sozinha. Quebrou a perna 7 vezes, meu Deus! E ainda tirava o gesso, subia nos cavalos, vaca, boi. Às vezes eu tinha tanto medo da Astrid pegar uma cobra e querer enrolar, achar que tudo era festa. Eu tinha medo porque a Astrid era uma pessoa que, desde criança, nunca teve medo. Para uma mãe, sabe o que eu estou falando? Quando a filha não tem medo, dá uma sensação assim, meu Deus, o que ela vai fazer? Daqui a pouco ela acha que vai poder voar. Eu tô muito feliz, foi muito legal. Tipo, foi a experiência mais foda que eu tive na minha vida. E eu estou, tipo, pulando de alegria. Eu viajava muito, eu gostava disso. Eu pegava meu carro, ia visitar o Grand Canyon. Eu ia para um estado, passava em outro estado, parava nesses motéisinhos de meio de beirada de estrada. Dormia lá, continuava dirigindo, ia para uns lugares assim maravilhosos que eu nunca pensei que era possível existir na Terra. É muito grande. É muito lindo. A outro. Meu Deus. Eu nunca fui de sentir muito medo. Então eu me permiti experimentar muitas coisas e fazer muitas coisas e viver muitas coisas. E eu escrevia muito dessas minhas viagens. Eu escrevia sobre estranhos.
Eu conheci essas pessoas no meio do caminho e eu gostava de perguntar para essas pessoas: o que você faz? Como que é a sua vida? Para onde você está indo? Eu acho que eu sempre gostei de falar com estranhos. Eu sempre gostei de pessoas. Então, eu quis escrever sobre essas pessoas. Ela interagia, conversava com quem ela nem conhecia, dava até medo de alguém pegar ela e sequestrar ela, porque ela conversava com quem ela não conhecia. Era assustador. Eu coleciono Polaroids. Isso, desde essa época, era eu, uma câmera Polaroid, alguns filmes. Eu tirava foto desses estranhos para poder escrever sobre eles depois. Eu tenho mais de 1000 Polaroids. Eu brinco que toda minha vida, as minhas lembranças, a minha memória tá dentro de uma caixinha, de uma caixona, onde tem essas Polaroids. E aí eu viajava, conhecia essas pessoas, esses estranhos, tirava Polaroid dessas pessoas, conhecia lugares novos e escrevia. E comecei a publicar na internet sobre isso, nessa época. Primeira fase de Los Angeles, a parte boa. Eu comecei a ficar conhecida pelo que eu escrevia. E pela vida que eu levava e compartilhava tão abertamente. Eu recebi uma música e era de uma seguidora minha falando que ela se inspirava muito na vida que eu levava. E quando eu abri a música, eu senti. Eu senti naquele momento que, de alguma forma, o que eu tinha nas minhas mãos era uma grande responsabilidade. E eu ainda nem trabalhava com finanças. Astrid, oh Astrid, Astrid. Em 2015 eu vim para o Brasil e preferi voltar para Los Angeles. E foi o período mais difícil, acredito eu, um dos da minha vida. Nessa segunda volta, eu não voltei preparada. Eu tinha passado por um término que me destruiu. Quando eu voltei para Los Angeles, eu tive contato com uma outra Los Angeles. Eu tive contato com o mundo sombrio de Los Angeles, de festas. Foi quando eu comecei a fazer muita grana mesmo. Eu saí de antes que estava estudando uma simples garçonete ou valé para depois me tornar uma hostess. A gente ficava responsável por mesas. É tipo camarote. Então, não era camarote que você está acostumado no Brasil a, sei lá, fechar com seus amigos. Quem ia nesses camarotes eram celebridades, famosos, empresários, produtores, diretores de Hollywood. E era onde estava o dinheiro. Era muita gorjeta. Mesmo tendo educação financeira, eu acho que de alguma forma eu imaginava que ter dinheiro ou fazer dinheiro, se eu tivesse algum problema, tudo ia se resolver. Pelo simples fato de ter dinheiro. Uma quantia muito grande de dinheiro ia se resolver por si só. Ia comprar a minha paz de espírito e plenitude. De certa forma ajuda, só que se você ter esse dinheiro, se você ter essa grana, intencionalmente, consciente, mas que não seja associado ao fato de você, para ter essa quantia de dinheiro, tu tem que trabalhar. Aí que o jogo virou. Eu trabalhava de hostess, minha renda era variável e oscilava. Tinha meses que eu fazia
10 mil dólares, tinha meses que eu fazia 15 mil dólares, tinha dias que eu fazia 10 mil dólares um dia. Eu nunca pude prever o quanto que ia entrar. Na minha cabeça era, ok, tá entrando muito dinheiro, vai sempre entrar. Ou tá entrando muito dinheiro porque eu estou indo lá trabalhar, então é só ir trabalhar. Sendo que tem dias ruins também. Eu sempre escutei que você precisa se pagar antes. Eu ainda não me via como empreendedora. Eu não me via investindo o meu próprio tempo e energia naquele trabalho. Eu não entendia que eu não tinha nenhuma segurança fazendo o que eu fazia. Era eu e só eu. Nessas horas que eu fico triste, porque é muito difícil a gente entender a questão de se pagar, a questão de prolabore, quando a gente não se reconhece como empreendedora. É muito, muito mais difícil, muito mais injusto. Então, quando eu precisei de dinheiro e eu não pude trabalhar, mesmo que nos últimos meses eu tivesse feito muita grana, passando por um período muito sombrio na minha vida, eu precisava pagar meu aluguel. E um dia eu levantei e eu não consegui pisar no chão. Minha mãe disse que foi batalha espiritual. Ela e o pastor Moisés oraram muito para mim, porque eu não sabia o que eu tinha, o que estava acontecendo. Eu vi algo ali na minha unha, eu sabia que estava na unha, mas eu não conseguia ver o que tinha na minha unha. E eu não tinha feito nada para causar aquilo. Eu precisava trabalhar, eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel. E nos últimos meses eu tinha feito em torno de 15 mil dólares por mês. Então, para onde que estava indo esse dinheiro? Eu já era empreendedora, mas não me reconhecia como empreendedora. Eu empreendia por uma necessidade, porque aquele trabalho era bom de dinheiro, era ótimo de dinheiro, mas era o único trabalho que eu poderia ter feito morando nos Estados Unidos, não com visto de trabalho. Eu tinha que trabalhar embaixo da mesa ali, eu tinha que receber dinheiro e eu precisava pagar as contas. Eu vi que o meu padrão de vida aumentou muito, muito. Então, quanto mais eu faturava, mais eu gastava. E quando eu não pude trabalhar, eu não tinha como pagar minhas contas, no caso. Eu lembro de ter ligado para minha mãe, pedir o dinheiro para ela do aluguel emprestado. Ela falou não. E isso mexeu muito comigo, porque minha mãe, de certa forma, eu esperava que ela fosse me ajudar. Tipo, você é minha mãe, você tem a obrigação de me ajudar. E eu guardei mágoa por muito tempo. Só que foi onde eu entendi que eu estava brincando de adulto. Eu não estava sendo adulta, eu não estava sendo nem um pouco responsável. Eu estava fodida. Eu sei as coisas que eu tive que fazer para conseguir a quantia do aluguel. Eu sei da humilhação de pedir emprestado dinheiro. Hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, porque se não fosse o não dela, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu não entendi o porquê que, mesmo eu entendendo finanças, ou minha mãe tendo me ensinado finanças, ou eu tendo visto tudo que ela passou na vida dela em relação a dinheiro, dívidas, sendo empresária, por que ainda assim, eu sabendo tudo, os conceitos, a teoria, e até inconscientemente, no dia a dia, aplicando um pouco da prática, né? Por que o cálculo ainda assim não estava fechando? Foi quando eu comecei a ficar um pouquinho disruptiva e questionar tudo que ensinavam. E eu pegava situações onde as pessoas falavam, regrinha de porcentagem. Eu pegava e questionava, por quê? Não funciona pra mim, não funciona pra ela, não funciona pra ela, nem pra ela, nem pra ela. Eu comecei a identificar ali uma população que sempre era muito prejudicada, que eram mulheres, que eram minhas amigas, principalmente amigas de trabalho,
porque elas faziam também muito dinheiro. E eu realmente acreditava que eu ia fazer aquele trabalho, de trabalhar com festas pro resto da minha vida. Porque eu não teria toda essa energia pro resto da minha vida. E todas aquelas minhas amigas, elas nunca tinham pensado nisso. Então você era escrava daquilo. E eu não queria que nenhuma outra mulher ali perto de mim passasse o que eu passei. Eu comecei a pegar tudo o que eles disseram que funcionava e questionar aquilo. Criar algo que de fato funcionasse para mim, para depois aplicar para as amigas próximas de mim e entender a raiz do problema. E foi quando eu comecei a trabalhar com finanças. Porque eu sofri um puta desamparo financeiro. Sério. Eu acho que a gente toma como garantia muitas coisas. Principalmente primeiro trabalho ou primeiro negócio. A gente acha que não vai ter um dia ruim amanhã, mas vai ter. Sempre tem. Se eu pensei alguma vez em trabalhar com isso, não. Mas eu era boa. Eu descobri que eu era muito boa nisso. E aí eu comecei a levar a sério. E entrei pro jogo. Só que ainda assim eu estava em Los Angeles. Eu não estava no Brasil. E a minha carreira só iria começar aqui no Brasil, quando eu voltasse. Não estava nos meus planos voltar. Não mesmo. Eu tinha que fazer uma escolha. Um dia você vai olhar para trás e tudo que verá é mágica. Não vai se lembrar de como se sentiu estagnada ou quão atrasada pensou que estava. Você vai ver que dentro da tua insegurança também havia potencial. Verá que o que foi deixado no caminho, na verdade estava limpando o caminho. Verá que havia sim um plano maior em ação. Vai finalmente reconhecer que apesar da tua resistência em abrir mão, o que não era para você não permaneceria com você. Mas o que é para você é inevitável. Você verá como as suas escolhas estavam a levando a um ponto final. Um lugar em que você finalmente viraria a página e começaria a escrever uma nova narrativa. Então você vai se lembrar de hoje. Da decisão que você tomou hoje ou da decisão que você não teve coragem de tomar. Talvez tudo o que você precise hoje seja coragem.